A paz do Senhor, prezados irmãos, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para mais uma pré-aula. Hoje, lição número 3, que tem como tema a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Texto áureo: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Gênesis capítulo 16, versículo 2. Verdade prática: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com as suas promessas no tempo certo. A impaciência, vemos aqui na nossa verdade prática, é inimiga da fé. A nossa leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 16, versículo 1 ao 16. Introdução: Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida. Abrão já estava com 85 anos e sua esposa também já era bem idosa. Então Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar a sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor, mas deixou-se levar pela impaciência de sua esposa. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins, e com Abrão e Sarai não foi diferente. Nessa lição, meditaremos sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida a seu povo. Nesse texto de Gênesis capítulo 16, é um texto muito profundo, está cheio de hebraísmo, precisa entender da cultura judaica e também a cultura do local, da Mesopotâmia e Oriente, para se entender o que se passa nesta narrativa. Nesse segundo trimestre, estamos aprendendo com os patriarcas, vendo o período patriarcal que vai de 2000 a.C. a 1600, passando ali por Abraão, Isaque e Jacó, esse período patriarcal, o qual o pai de família, ele é o chefe do clã e também ele é o sacerdote da casa e tem várias atividades importantes no que tange à família. E veja que aqui nessa lição vamos falar a respeito de Abrão. Este homem que é importante, é um nome muito importante nas Santas Escrituras, sendo citado em 24 livros, mais de 300 vezes. Não são 24 citações, mas em 24 livros das Santas Escrituras, mais de 300 vezes, falando a respeito da sua pessoa, conhecido como o pai da fé. Abraão, o pai da fé. E veja que no contexto do capítulo 16, nós vemos que Abrão recebeu de Deus algumas promessas no capítulo 12, e estas promessas que ele recebe no capítulo 12, depois outras que veremos a seguir, são condicionais. Deus irá falar: sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. É condicional. E depois disso, faz algumas promessas, das quais vamos nos reter aqui, a promessa de fazer dele, Abrão, uma grande nação. Mas o que acontece é que quando ele recebe essa promessa de ser uma nação, ele está com 75 anos de idade, uma idade já avançada. A sua mulher, que é 10 anos mais nova, vamos ver que quando nasce Isaque, Abrão está com 100 anos e Sarai com 90 anos, isso está em Gênesis capítulo 17, versículo 17.
então ela era 10 anos mais nova que Abrão, então ela está com 65 e ele 75. Uma grande nação, isso é uma promessa aos olhos dos homens, impossível. Mas como está escrito em Lucas 1:37, para Deus tudo é possível. Por quê? Uma nação precisa primeiramente de povo. Ele não tem filho, dele ainda não tem filho. Segunda coisa, precisa de cultura. Esse povo agora gerado de Abrão precisaria de uma cultura. Dentro da cultura está a religião, a língua e tudo mais. Precisa-se também de território. Ele não tem um território, é nômade. Precisa-se também de lei. Então Deus vai cumprindo cada uma destas prerrogativas para ser uma nação na vida de Abrão. Então veja que dele faz realmente uma grande nação, dando o povo, dando o território, dando a cultura, até a língua, que é a língua hebraica, e dando também a lei através de Moisés. Então veja que Deus foi cumprindo as suas promessas. Mas vemos em Gênesis 3,16, que Deus vai falar com ele, dizendo que vai fazer a semente dele, de Abrão, como o pó da terra. Também vemos em Gênesis 15, capítulo 3 ao 5, que Deus promete a Abrão que dele sairá o descendente. Não é um da sua casa, um servo da sua casa, como ele sugere Eliezer, mas seria alguém realmente gerado por ele. E diz a ele que para contar as estrelas, e tira ele para fora da tenda, tirando daquilo que limitava a sua visão, para ver o sobrenatural, olhando as estrelas, a imensidão do universo, e vai dizer, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Então são promessas maravilhosas a Abrão, mas aqui nesse texto, eles estão em Hebrom, já passou, estão na terra de Canaã, aonde Deus pediu para ele peregrinar, e ele saiu andando sem saber para onde ia. Na primeira lição vemos que o comentarista diz que ele não tinha GPS, e realmente saiu crendo no invisível, não sabia para onde ia, mas ali obedecendo o que Deus havia dito através da sua fé. Então veja que realmente Abrão, ele cumpre aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ele não estava vendo, mas creu. Em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não por vista. E já passou 10 anos da promessa feita lá em Harã. Repetida em Harã. Feita em Ur, primeiramente, depois repetida em Harã, que está em Gênesis capítulo 12, versículo 4. E ali diz que ele estava em Harã e tinha 75 anos, quando saiu de Harã e recebeu esta promessa maravilhosa em sua vida, pela segunda vez. E ele está com 75 anos e aqui ele já está em Hebrom, já foi para Canaã, desceu para o Egito, voltou do Egito e agora está em Hebrom, em Canaã, na terra prometida. Está peregrinando ali como nômade. E ele, então, após 10 anos, não é fácil esperar uma promessa dessa de ser uma nação. E vemos que realmente hoje é fácil julgar Abrão e Sarai, porque conhecemos o final do livro e sabemos o que irá acontecer depois. Mas para eles que estão vivendo, estão envelhecendo. Abrão está com 85 anos, Sarai com 75. Não é fácil, ele está vendo que está envelhecendo e a promessa ainda não aconteceu. E aqui acontece algo terrível na vida do pai da fé. Porque a impaciência de Sarai em esperar
a promessa se cumprir, torna-se realmente algo terrível na vida desse casal. Porque, como vimos na nossa verdade prática, a impaciência é inimiga da fé, é antagônica à fé. Então, veja que essa impaciência faz com que eles tomem uma atitude errada. Tópico 1, o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir em nós as suas promessas. Ponto 1, o plano para ajudar a Deus. Quando Abrão questionou o Senhor, dizendo que seu herdeiro provavelmente seria o Damasceno Eliezer, seu mordomo, o Senhor lhe assegurou que tal não aconteceria. O herdeiro seria um filho seu, de suas entranhas, ou seja, um filho natural, nascido do ventre de Sarai. Gênesis capítulo 15, versículo 2 ao 4. Mas o tempo passava rapidamente e eles então tomam a atitude de ajudar a Deus. E veja que isso foi tão trágico que até as gerações posteriores sofreram e ainda sofrem os descendentes da linhagem da promessa, da linhagem de vinda por Isaque, filho de Abraão, que hoje é Israel, desde os períodos do Antigo Testamento, os ismaelitas, filhos de Ismael, que vai nascer desta ajuda, a tentativa de ajudar Deus, e vamos falar a respeito disso, de Abrão ter Agar como segunda esposa e ter dela um filho, e nasce Ismael. Os ismaelitas hoje são os árabes, e desde o Antigo Testamento vemos que eles estavam em constante guerras com o povo de Deus, e até hoje você vê esta consequência em todos os jornais diariamente. Estamos vendo as consequências deste querer ajudar a Deus por conta da impaciência, de não esperar. O salmista, no Salmo 40, e verso 1 diz: esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência não é fácil, ainda mais no tempo em que estamos vivendo, no tempo do micro-ondas, que nós queremos em segundos as coisas feitas. Então veja que realmente nós devemos ter paciência, não sermos impacientes e esperar no Senhor. Aqui no ponto 2, Abrão aceita o plano de Sarai. Abraão estava sendo pressionado, era a coação da esposa e do tempo, e acabou aceitando a tentativa de Sarai em querer ajudar o Senhor. Vamos ler o versículo número 2. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem pedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Veja, a conexão aqui com Gênesis 3, a queda de Adão e Eva, é muito forte. Como eu disse, esse texto está cheio de hebraísmo, tipologia, significados importantes. E veja que realmente é o que acontece lá no Éden. Adão ouviu Eva. E veja na continuidade, a ligação continua. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, sua serva, e deu. Veja, tomou e deu. Outra conexão com Gênesis 3 e a queda. Então veja que realmente, assim como Adão desobedeceu a Deus, dando ouvido a Eva, aqui também Abrão erra. Veja que nós aprendemos com as dificuldades e as imperfeições dos grandes homens de Deus, dos grandes personagens bíblicos. E aqui vamos aprender com o pai da fé, que ele também teve os seus momentos
de imperfeições, de erros. Veja que realmente foi assim. E ele deu ouvido à sua mulher e gostou. E ele, pressionado, coagido, acabou aceitando a tentativa de ajudar a Deus. Ponto 3. Agar zomba de Sarai. Agar também aceitou prontamente a proposta de Sarai e certamente se sentiu muito honrada. Então Abrão tomou sua serva e ela engravidou. Parecia naquele momento que o plano era perfeito e tudo ficaria bem. Porém, não demorou muito para Agar se levantar contra sua senhora, zombando dela e menosprezando. Gênesis capítulo 16, versículo 4 e o versículo 5. Veja que isto que acontece aqui com Agar é uma consequência de descer ao Egito. Isaías escreveu, Isaías capítulo 31 e versículo 1, ai daqueles que descem ao Egito. E Agar ainda é uma consequência de Abrão descer ao Egito, sair da terra que ele estava peregrinando, que seria a terra da promessa, Canaã, e descer para o Egito. O Egito é a tipologia do mundo. E veja que realmente isto trouxe consequências graves para Abrão. Porque você vai ver em Gênesis 12 e 13 que Abrão recebeu de Faraó, e veja o que diz, e fez bem Abrão, quem? Faraó, por amor dela, por amor de Sarai. Sarai era uma mulher muito bonita e estava com 65 anos. E levaram ela a Faraó por conta da sua beleza. E veja aqui, pelo amor que ele teve por Sarai, ele deu a Abrão ovelhas, servas, jumentas e camelos. E vamos ver no versículo 20 do capítulo 12 de Gênesis, que ele saiu do Egito com tudo que tinha. O que ele chegou ali no Egito e o que ele ganhou ali. Então, as servas foram juntos. E veja que Agar possivelmente foi adquirida ou ganhada nesta ocasião. Descer ao Egito fez com que ele levasse Agar juntamente com ele para peregrinar na terra prometida, a terra da promessa. Então, veja que realmente é uma consequência, é a lei da semeadura. Nós colhemos aquilo que plantamos. E a consequência dos erros estão sempre diante de nós. Quando erramos, nós colhemos as consequências. E Abrão ainda está colhendo consequências de ter descido ao Egito. E aqui tenta ajudar a Deus. E mais uma vez repito, Deus não precisa da nossa ajuda. Tópico 2. As consequências de agir por conta própria. Esse plano de Sarai, de conceder Agar como segunda esposa, apesar de não ser algo moral para nós, e também não ser bíblico, não ter aí a permissão de Deus, Deus não estava nesse negócio, e veja que realmente a poligamia no Velho Testamento trouxe várias situações difíceis. E veja que naquela época, dentro da cultura local, tanto da Mesopotâmia como do Oriente, era normal e moral. Até o Código de Hammurabi falava a respeito disso, da serva poder ser a segunda esposa de um chefe de um clã, para dar sequência à descendência quando a mulher deste homem era estéril. E está no Código de Hammurabi, e o Código de Hammurabi é contemporâneo a Abraão, mas esse código vem por aquilo que já está em uso, vem através do costume do povo. Então, o costume do povo já era anterior a isso, de ser
normal e cultural essa segunda esposa dentro da cultura da Mesopotâmia e do Oriente. Então veja que isso acontece de uma forma que ela usa a cultura a seu favor. Mas em hora nenhuma vemos Abrão orando ao Senhor, como levantou vários altares, mas aqui não vemos Abrão buscando ao Senhor, pedindo orientação sobre esse negócio. Poderia até ser cultural, moral para o povo, mas para Deus não. E veja que a situação se tornou difícil, porque trouxe para Abrão, ponto 1, um conflito familiar. Quando nós não buscamos a direção de Deus, quando não buscamos o que Deus pensa a respeito, a orientação de Deus, ser dirigidos pelo Espírito Santo, nós trazemos para dentro da nossa casa conflitos que poderiam ser evitados se nós tivéssemos buscado ao Senhor. Comportou-se como uma competidora fria e ingrata. Agar mudou depois que engravidou de Abraão. E ela foi ingrata e fria e passou a desprezar a sua senhora, que talvez antes não era assim. E eu quero que você entenda que Agar, apesar daqui a palavra do hebraico ser serva, ela era uma serva doméstica, de dentro do lar, ajudava nas atividades do lar. Então, ela tinha acesso à família, à casa, ao lar. Ela ajudava ali dentro da casa, nos assuntos domésticos. Era uma serva doméstica. Então, ela estava ali ao lado de Abrão e de Sarai. Mas as coisas irão mudar. Veja, ponto 2, a fuga de Agar. Quando ela passa a desprezar a sua senhora, e aqui, quando fala zombar de Sarai, é jogar no rosto de Sarai que ela era infértil. E isto, naquela época, era uma vergonha a mulher não poder dar descendência ao seu esposo. Isso era uma vergonha, era realmente um estigma, era uma maldição. E realmente isso vai trazer para Sarai lembranças terríveis a respeito dela ser estéril. E ela agora, grávida, joga em rosto que ela está grávida e Sarai não pode gerar. Então isso, ela começa a zombar. E veja que naquela época era como se a mulher fosse esquecida por Deus, não tinha o favor de Deus. E a palavra hebraica usada aqui para zombar tem a conotação de achar insignificante, desprezível, amaldiçoada, desprezada. Veja, até amaldiçoada, porque fala desta maldição que eles entendiam, que a mulher que não gerava era amaldiçoada, porque não podia gerar filhos, dar uma descendência ao seu esposo. E isso era uma vergonha, e ela mesmo sendo uma serva, mas estava grávida, e ela que era a senhora, não podia gerar. Veja a situação. E aqui nós vemos que Sarai, no versículo 6, e disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Veja que Abrão, ele foi omisso. Ele não quis colocar suas mãos nessa história. Agar está grávida e está zombando da sua esposa. Ele diz, lava suas mãos e diz, faz do modo que você achar correto. Mas aí foi algo terrível, porque ele,
ao invés de apagar o fogo, ele joga realmente combustível sobre essa situação e o fogo vai pegar, porque agora Sarai, com raiva, passa a afligir Agar. E veja que afligir, a palavra hebraica aqui, tem a conotação de humilhar, colocar para baixo, maltratar. Agar passa a ser maltratada e estava no mesmo código de Hammurabi e também outros escritos antigos, falando a respeito disso, de quando a serva se rebelava contra sua senhora, nesta mesma situação que acontece aqui entre Agar e Sarai, tendo gerado do seu senhor, sendo a segunda esposa, e ela destratando a esposa principal, porque a esposa principal sempre seria principal. Essa segunda esposa, ainda mais quando era serva, jamais teria o mesmo status. E quando esta segunda esposa se levantava contra a esposa principal, do modo que acontece aqui, de passar a humilhá-la, amaldiçoá-la, ela realmente poderia ser tratada, cair de posição, porque cair de posição também faz parte da palavra que usada, do hebraico usado aqui, de maltratar ou de humilhar, aqui que está no texto de afligir. Então ela desceu ao estado novamente de escrava, não mais uma serva doméstica, mas escrava. E como escrava, vemos que ela afligiu tanto e maltratou tanto, que ela preferiu enfrentar o deserto, que deserto é morte, na certa, fugir para o deserto do que ficar na mesma tenda com Sarai. E ela foge para o Egito, porque Sur, veja o caminho de Sur, Sur seria já nas limitações entre a terra de Canaã e o Egito. E ela foge para o Egito. Ela prefere enfrentar a morte do que continuar sendo maltratada por Sarai. Então veja que a situação ali na casa de Abrão ficou terrível. Não dá para habitar na mesma tenda que Sarai, porque ela está maltratando Agar. E Agar prefere fugir para o deserto. Ponto 3. Deus entra em ação. Deus é justo, fiel e amoroso. Ele ouve, vê e responde o aflito. Aqui nós vemos que Deus entra na história e intervém na história de Agar, de Abrão e de Ismael. Veja, versículos 7 e 8, para entendermos esse negócio, a Bíblia diz: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: veio fugida da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos, ou de suas mãos. Veja aqui que o anjo do Senhor, e para a teologia clássica pentecostal, o anjo do Senhor é a personificação de Cristo no Velho Testamento, poderia chamar de uma teofania ou cristofania, de modo que você lendo o texto vai entender que as características, prerrogativas desse anjo é diferente de um anjo normal, mas é alguém diferente que até o texto vai sugerir que ele mesmo é o próprio Deus. Então veja que o anjo do Senhor, o próprio Deus intervém nessa situação, porque ela está grávida do amigo de Deus. Apesar deles terem errado, agora Deus tem compromisso com Ismael, porque ele é descendência também do amigo de Deus, de Abrão. Então veja a situação, e Deus então intervém e a encontra ali junto à fonte no caminho que vai para Sur,
a qual já mencionei que estava nos limites de Canaã e Egito. E veja que ali Deus a encontra, o anjo do Senhor vai até lá e vai fazer promessas também a Ismael. Veja que Abraão, a história de Abraão, é tão importante para nós, que dele sai 3 religiões. Primeiramente o judaísmo, o islamismo, que vem de Ismael, e também o cristianismo. Veja a importância desse homem. E veja que agora Ismael vai receber algumas promessas também que se cumprem cabalmente na vida de Ismael, e você vai ver depois estas promessas que acontecem na vida de Ismael. Tópico 3. O Deus que conduz a história, o dono da história. O Deus que ouve e vê. Na solene promessa de Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O nome de Ismael foi dado por Deus. O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus se fez presente no deserto. Veja que os egípcios são politeístas, têm vários deuses, mas Agar conhece na casa de Abrão, a qual ela fez parte e conviveu com a família como uma serva doméstica. Ela conhece o único Deus, o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, que apareceu a ele em Ur dos Caldeus e fez promessas, e confirma em Harã, em Gênesis capítulo 12, versículo 4, essas promessas. Esse Deus que está guiando Abrão, ela conhece esse Deus, e esse Deus aparece a ela, e ela vai entender que é o Deus de Abraão, o seu Senhor. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Não era ainda o filho da promessa, mas como eles quiseram ajudar a Deus, agora colocaram Ismael também aí, recebendo também uma promessa da parte de Deus, e que vemos e entendemos que essa ajuda veio atrapalhar o povo de Deus, o Israel, que até hoje sofre com essa decisão de Sarai e Abrão. Ponto 2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Veja que Deus, ele é soberano, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele tem o controle de tudo, ele é soberano, nunca é pego de surpresa. Nos tempos de Abrão, era comum um homem ser pai, mesmo em idade avançada. Abrão está com idade avançada, está com 85 anos, e Agar está grávida. Agar, agora que outrora era politeísta, conhece Deus, tem um encontro com Deus no deserto, e coloca até um nome em Deus, que é El Roi. Tu és o Deus que me vê, o Deus que vê. E chamou aquela fonte, a fonte do Deus que vê. E veja que realmente Agar, ela passa a crer no Senhor. Como outros servos do Senhor passaram a crer no Deus Altíssimo, o único Deus, através da comunhão que Abrão tinha com o seu Deus. Estamos falando aqui de fragilidades do pai da fé, e isto é importante entendermos que ele era homem, as suas imperfeições, porque as Santas Escrituras é o único livro que apresenta as fraquezas e debilidades dos seus heróis. Lá em Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, o nome de Abrão está ali, ou Abraão está ali, porque ele realmente alcançou promessas através da sua conduta como homem de Deus. Alcançou aquilo que Deus havia prometido
a Ele, mas vemos aqui as suas debilidades, mas na sua comunhão com o Pai Celestial. Aprendemos na lição anterior a respeito dos altares que foram levantados por ele, porque ele era um homem de comunhão com Deus. Conforme o anjo falou para Agar, Deus fez Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca Abrão, que Deus governa a história, pois ele é soberano, e os eventos acontecem da maneira como ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar seus propósitos, como fez com Agar. Veja agora, vamos ler aqui, já estamos partindo para a conclusão desta lição, e eu quero ler aqui a promessa que Deus fez a este menino. Versículo 11, disse também o anjo do Senhor, eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que como ela falava, tu és Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Veja que as características de Ismael até hoje, um homem bravo, um homem de contenda, a mão dele seria contra todos, e é exatamente as características desse povo que estão aí até o dia de hoje, e que Deus fez promessas a ele também. Então veja que nessa lição nós aprendemos com Abrão e Sarai. Aqui no ponto 3, o cuidar de Deus em todo tempo. Deus cuida de nós em todo tempo, mas as nossas atitudes, às vezes, nos leva a querer ajudar a Deus, a nossa impaciência, querer fazer com as nossas mãos, achar que estamos ajudando a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Nos tempos difíceis que Abrão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz. Veja que é importante confiar no Senhor. A impaciência é inimiga da fé. Confiar é um salto no escuro, é crer quando não está vendo nada. Está tudo escuro, mas você crê porque Deus prometeu. Que nós possamos confiar no Senhor. Concluindo esse assunto, não devemos querer ajudar a Deus, mas confiar em suas promessas. Vemos as consequências que trouxeram ao povo de Deus esta atitude de Abrão e Sarai em querer ajudar a Deus. Que você possa crer no Senhor, confiar nas promessas, que elas acontecerão, não no nosso tempo, mas no tempo do Senhor. Que quando Abrão tinha 86 anos, nasceu Ismael. Não era ainda o filho da promessa, mas quando ele estava com 100 anos, Deus cumpriu cabalmente a sua promessa, nascendo dele e Sara. Abraão e Sara geraram Isaque, o filho da promessa. No tempo do Senhor, as coisas acontecem de maneira perfeita e linda. Que Deus possa abençoar a cada irmão, que Deus possa abençoar você, aluno, você, professor, os superintendentes da IBD, de cada congregação, de cada setor, também o nosso coordenador geral, pastor Eliseu Melfior, que faz com perfeição e muita alegria esse trabalho de estar aí à frente da IBD, dando para nós todo esse suporte, para que nós possamos aprender mais a respeito da palavra de Deus, através dessa escola maravilhosa, que é a Escola Bíblica Dominical. Nosso abraço também ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, que é um grande incentivador e apoiador da EBD. Deus abençoe a todos.